Sejam vocês, sejam do curso de nutrição ou não, quem tem interesse de estar ajudando ou quem tem interesse no tema, esteja aqui, queria agradecer muito a presença de todos. Sobre mim, meu nome é Rodrigo Coutinho, eu sou CRN número 17881, né? Sou nutricionista desde o ano de 2020, formado pelo Centro Universitário de Brasília, o UniCeub. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em alimentos funcionais e nutrigenoma, né? Uma especialização, e agora que comecei essa vida de especialização, essa é a primeira vez que eu estou falando para um grande público, vocês me desculpem se eu tiver algum erro, eu estou um pouco nervoso. Normal, tranquilo. Exatamente. Mas mesmo assim eu vou tentar dar o meu melhor. Queria também falar que é muito bom quem está aqui, que já conheça o trabalho dessa galera, porque é um trabalho sensacional, tanto da Async, do Pedrão, aí tá a galera da diretoria da Async, aí tá a galera da diretoria da LASFAC, o pessoal faz um trabalho muito bonito, entendeu? O pessoal realmente dá um sangue nas coisas, e eu me senti muito honrado por estar no meio deles e por estar conhecendo o trabalho de cada um. É a primeira vez que eu tô vendo muitos rostinhos aqui, até da pessoal da diretoria, já conversei com alguns, mas mesmo assim, muito obrigado por tudo, gente, parabéns pelo trabalho de vocês, e quem tá vindo assistir essa palestra, que conheçam o trabalho dessa galera, que procurem nas redes sociais, que é um trabalho muito bacana mesmo de estar conhecendo, beleza? Nós que agradecemos o convite, viu? Ou você ter aceitado, Rodrigo. E precisando de mim, como eu sempre digo, eu estou aqui. Mas então, gente, vamos dar o começo? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre nutrição humana, né? Nutrição humana é sempre uma base da nutrição, uma base para o nutricionista. Ela é basicamente como a gente entende o funcionamento do sistema do corpo humano e como que a gente vai aplicar a dieta a isso. Não é simplesmente você entender o que acontece, como é uma absorção, como é uma digestão dos alimentos. É você ver também como é que você vai botar isso na prática, como é que você vai botar isso no papel. Então a nutrição humana ela vai englobar muito fases da vida, recomendações de micros e macros nutrientes, entendeu? Eu acho que ela é uma matéria essencial. Muita gente não dá muito valor nela, porque é muito focado em, sei lá, nutrição esportiva, talvez nutrição clínica, mas não dá importância nela e ela é o básico. Isso eu acho que eu falo por qualquer matéria, quando se você se esquece o básico, o mais avançado fica muito mais difícil para qualquer um, né? Então eu acho a nutrição humana uma parte importantíssima da nutrição. E ela engloba mais ou menos isso. Eu vim aqui passar para vocês, tentar passar uma visão mais simplificada possível da nutrição humana, beleza? Vamos lá, ó. Primeiro a gente vai com o que nós falaremos no dia de hoje, né? Alguns tópicos, trouxe conceitos, conceitos de dietas, alimentos, nutrientes, trouxe falando sobre metabolismo energético e sobre as DRIs, que é as Dietary Reference Intakes. Nosso, ele é um documento brasileiro, certo? Ele é feito no Brasil e ele é muito respeitado em todos os lugares do mundo. São vários lugares do mundo que levam o guia como referência. Nós somos um dos poucos países que tem o guia levado como referência. Então é um guia nosso, certo? É um produto nosso criado por brasileiros daqui. Então eu já acho importante a gente estar ressaltando isso, porque para falar ruim do nosso país a gente fala um monte, né? Mas também a gente tem coisas aqui para falar bem. A gente tem gente aqui que estuda, a gente tem gente aqui que trabalha, que está querendo evoluir sempre. Então, sempre acho importante trazer a referência do guia, tanto para profissionais, porque ele é uma ferramenta ótima para os profissionais da nutrição, e é uma ferramenta ótima para quem não é da área. Ele é uma ferramenta muito boa, por exemplo, ele é muito didático mesmo, para quem não é da área. Então, tipo assim, eu sempre gosto de estar exaltando mesmo o guia, certo? O guia alimentar, porque eu acho ele uma ferramenta maravilhosa. Então, vamos lá. Na nutrição, a gente sempre vai levar em consideração 3 coisas: a alimentação, o metabolismo e a excreção. O que acontece? Primeiro, trazer para vocês um conceito da nutrição. A nutrição é a ciência que estuda os alimentos, os nutrientes e as ações do metabolismo. Ela também engloba o ato de comer e suas implicações sociais, culturais e psicológicas. Então, pessoal, o que acontece? A nutrição, ela não é só o ato de você ir lá, fazer um prato e você comer. A nutrição, ela engloba diversas coisas. Ela tem implicações sociais, identidade de um público, identidade de uma população, você consegue ver por conta da nutrição. Por exemplo, se eu falar piqui, várias pessoas já vão pensar ali em Goiânia, entendeu?
Se eu falar churrasco, podem olhar ali para o sul, entendeu? Então, assim, isso eu falo só nacional, você imagina as culturas internacionais. Então, a nutrição não vai só englobar apenas o ato de comer, mas ela também vai englobar as implicações que ela tem, certo? Implicações sociais, você vai sair com um grupo de amigos para o shopping, vão comer alguma coisa, vão para casa de alguém comer alguma coisa, entendeu? Então, assim, a nutrição é uma ciência que ela vai englobar tudo isso. Ela não é simplesmente o ato de comer, vou falar para vocês o que é comer bem. Eu também tenho que falar para vocês o que ela implica, o que o comer bem implica na vida das pessoas, porque a gente sabe que o conceito da saúde, a saúde por conceito, ela é um estado pleno do humano. Então ela não é só a pessoa estar, sei lá, bem alimentada, bem hidratada, mas o psicológico dela não está bem, o social dela não está bem. Então ela não está no estado de saúde completo, certo? Então, como eu disse, a nutrição é uma ciência que ela estuda essa parte dos alimentos e dos nutrientes. Também também estuda a parte na implicação social e no metabolismo também do ser. A gente estuda tanto o ser fora quanto o ser dentro. E toda aquela parte que o alimento está ali envolvido na vida dele, certo? Outro conceito, partindo para a alimentação ela vai se denominar um processo da ingestão de alimentos, a fim de proporcionar nutrientes para o desenvolvimento e sobrevivência do organismo. Então, ela vai se denominar desde a escolha do alimento até a absorção do próprio. Então, a gente tem um espaço, um período de tempo da escolha do alimento até deglutir, até digerir, até a parte da absorção. Esse espaço de tempo também é bem importante, porque você vê qual é a escolha do alimento, o que gera aquela escolha do alimento, certo? Então, assim, esse conceito de alimentação, ele também engloba várias coisas. No próximo conceito, a gente pode partir já para o metabolismo. O metabolismo, ele inicia-se após a absorção, ou seja, você se alimentou, após aquela absorção, você tem o lado científico da nutrição, onde realmente você vai estudar os processos bioquímicos e fisiológicos que vai fazer aquele nutriente chegar no lugar onde ele deve, ou aquele nutriente ser guardado como energia, ou aquele nutriente ser excretado de alguma forma, certo? Então, o metabolismo engloba toda a parte do ser humano cientificamente. Ele não engloba mais essa parte das implicações sociais. Já o processo da excreção, ele já compreende a parte da eliminação de resíduos metabólicos provenientes do metabolismo. Todo o metabolismo, toda a interação dos nutrientes, toda a absorção, toda a sua parte, desde alimentar até a excreção, gera metabólico. Esse metabólico tem metabólicos tóxicos, tem metabólicos que não são, tem resíduos, mas os dois principais locais de excreção que a gente vai ter no corpo, vamos ter o sistema urinário, por meio da urina, onde ele vai tirar e fazer essa limpeza dentro do corpo, né? Porque ele vem do sangue, vem a filtragem do sangue, e o sistema digestivo, que já vai fazer essa parte da excreção do que você ingere. Ou seja, ele faz a excreção de resíduos, certo? Então, temos as fezes e temos a urina como parte desse sistema de excreção, principalmente eles. Aí já vamos partir para a parte da dieta. O que é uma dieta? Então, a dieta, conceitualmente, ela é definida como a cota habitual de alimentos, sejam eles sólidos ou líquidos, que o indivíduo ou um grupo populacional consome, certo? Então, o que isso poderia dizer? A dieta é sempre aquilo que o nutricionista vai te passar? A dieta tem que ser aquela coisa contada no papel? Não. Pessoal, dieta pode ser apenas aquilo que você come habitualmente. Rodrigo, todo dia eu tomo um café da manhã, eu almoço, eu janto. Cara, você já faz dieta. Mas não calculei, não sei quanto eu como, não sei o que. Não. A dieta é simplesmente a contagem dos alimentos que você come durante o dia. É a sua cota habitual, entendeu? E a dieta pode se definir também como um grupo populacional. Como a gente tinha falado antes sobre definição de cultura, sobre definição de grupos populacionais, se a gente falar a dieta do brasileiro, na minha cabeça, bate a dieta do brasileiro, a gente já vai pensar em quê? Arroz e feijão, um pão, cuscuz, entendeu? Então, tipo assim, são pratos típicos que vão identificar a nossa cultura, certo? Principalmente o arroz e feijão, que é o famoso que não pode faltar no prato do brasileiro, né? É o arroz e feijão. Então, a dieta é isso, é sempre o que um grupo populacional ou um indivíduo vai estar consumindo habitualmente. Não quer dizer que ela tenha que ser calculada, que ela tem que ser saudável, entendeu?
Certo. Agora vamos na definição de alimentos. Os alimentos eles são definidos como compostos, substâncias, produtos que são capazes de promover nutrientes para a manutenção das funções vitais, fornecimento de energia e manutenção dos tecidos no organismo. Ou seja, o nosso organismo ele é uma máquina. Ele vai precisar de algo que faça a máquina girar, certo? Vamos botar como um combustível, certo? Basicamente é isso. Por quê? Então, o que vai fazer ele girar? Vai fazer ele girar os nutrientes, certo? Então, a gente consegue esses nutrientes por meio dos alimentos, por meio da ingestão desses alimentos, certo? Então, ele que vai fazer o fornecimento de energia, manutenção de tecidos, síntese proteica. A gente tem processos bioquímicos também que acontecem, processos enzimáticos, certo? Isso tudo são feitos por meio dos nutrientes. E esses nutrientes são nos dados por meio dos alimentos. Por isso que os alimentos são uma coisa tão importante. Por isso que é tão importante a gente estar focando nos alimentos, a gente está pensando na situação da fome, porque é um meio de sobrevivência do ser humano. A gente sabe que qualquer animal no meio externo, animais selvagens, se eles não têm alimentos, se eles não têm onde caçar alimentos, eles morrem, eles entram em extinção. Com os humanos é a mesma coisa. Então, assim, a gente tem que pensar no alimento com essa pegada mais profunda, certo? E os alimentos, pessoal, eles têm classificações. Tem diversas classificações dos alimentos. Vocês podem classificar os alimentos por grupos, certo? Que tem o grupo do ovos, queijos e leite, grupo das carnes, grupo de carboidratos, vegetais e leguminosas. Tem grupos aí de castanhas, óleos, gorduras, né? Então, assim, isso é um tipo de classificação. Tem a classificação por pirâmide, que já hoje em dia já não é tão usada. Então, assim, temos diversos tipos de classificação. Mas aqui eu resolvi trazer hoje para vocês, como eu falei anteriormente, que eu achei muito, muito importante falar sempre, e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu vou falar, que é a classificação dos alimentos segundo o Guia Alimentar da População Brasileira. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta que deixa tudo muito claro. E olha só o jeito que eles separam a classificação dos alimentos. Eles falam que a gente tem que fazer a nossa alimentação de forma que a gente seja o mais natural possível. E para que a gente chegue a esse objetivo, ele classifica os alimentos desse jeito, de acordo com o processamento desses alimentos. Eu também trouxe essa ferramenta porque eu acho que ela é que mais se encaixa hoje em dia, certo? Em questão desses grupos alimentares, eu acho que ela é a que mais se encaixa hoje em dia, é um jeito mais fácil de eu estar falando com o meu paciente e de eu estar falando para ele entender como que ele tem que se alimentar. E assim, sempre pelo menos no meu plano alimentar, eu aprendi durante todo o meu curso que a gente tem que buscar a independência do seu paciente. Então, tipo assim, eu quero que meu paciente ele vá embora, ele vá seguir a vida dele bem, que ele vá comer de um jeito certo, mas que ele vá comer bem. Então, eu realmente quero que ele vá seguir a vida dele. Esse é o objetivo do meu atendimento. Então, eu tenho que trazer para ele formas mais fáceis dele entender isso. E essa forma do guia, eu acho que é uma das formas que mais se encaixam hoje em dia e uma forma muito fácil. Ele separa em alimentos in natura ou minimamente processados. O que são isso? Alimentos in natura são alimentos que são obtidos diretamente da natureza, certo? Sem modificação alguma. Um pedaço de carne, você foi no açougue, ele cortou um pedaço de carne e você tem um alimento ali em forma in natura. Você foi numa árvore e pegou uma fruta, você também tem um alimento em forma in natura, certo? Mas claro, ninguém vai lá, colhe o seu próprio alimento e planta, colhe e vai fazer o seu alimento, né? A gente vai comprar em mercados e outras coisas. Por isso a gente também tem a classificação dos minimamente processados. O que são os alimentos minimamente processados? São alimentos que passaram por processos básicos, certo? Por exemplo, lavagem, moagem, retirada de partes indesejáveis, sabe? Se você for lá comprar no mercado, não sei, um brócolis, então eles removem a parte do caule, eles são remoção de parte indesejável. Aquele brócolis ele já passou por um processamento, certo? Mesmo que seja um processamento mínimo. Então esses processamentos de lavagem, confecções de farinha, que só é a moagem do grão, também é um mínimo processamento. Então você ainda assim está consumindo aquele alimento da forma mais in natura possível, beleza?
O outro grupo, ele traz como um quarto grupo, que ele traz mais ou menos, não como uma classificação em si, mas ele traz como algo para variar a alimentação. Porque realmente, uma das grandes dificuldades que o pessoal muito fala de dieta é aquela dieta empedrada, né? Então, assim, esse segundo grupo, ele traz óleos, gorduras, sal e açúcar, mas ele não traz como uma coisa ruim. Ele não traz como uma coisa maligna para a gente na nossa alimentação. Ele realmente traz como um lado de você variar os seus modos de preparo. Por exemplo, você tem o frito, você tem cozido, entendeu? Você pode usar também outras formas, como temperos, sal, açúcar, outros temperos. Mas assim, que você ainda use o alimento da forma mais in natura possível, entendeu? Ele não passou por um processamento bruto. Ele é passado por um processo como se fosse minimamente, só que ainda assim de uma forma mais bruta, né? E usado para outro intuito, para isso. Então, os alimentos de óleos, gorduras, sal e açúcar que estão nesse grupo, eles passam por processamento também, como prensagem, alguns são moagem, trituração de temperos. E eles vão ser usados com o intuito de estar variando a alimentação, de estar variando os sabores, de estar variando preparações, certo? Para o terceiro grupo, a gente já tem alimentos processados. Mas, Rodrigo, é aqueles processados de indústria? Não, ainda não. Vamos com calma, vamos entender. Alimentos processados são aqueles alimentos fabricados pela indústria, podem ser fabricados pela indústria, mas são aqueles que você também pode fazer em casa, por exemplo. Ele geralmente tem adição de sal, adição de açúcar e às vezes ainda tem outras substâncias, certo? Eles são conhecidos como os alimentos de versões diferentes do original. Ah, Rodrigo, me dá um exemplo aí para facilitar, cara, porque tá difícil. Cara, o picles, por exemplo. O picles, ele é um alimento processado. Quer dizer que ele vai fazer mal? Não. Ele tem a adição de sódio na salmoura, né? Ele tem a adição da salmoura. Ele é um alimento de uma versão diferente, que ele veio originalmente do pepino, mas ele foi uma conserva, certo? Ele foi feito para durar mais. Então, o picles ele é uma forma diferente do original, ele é uma forma diferente do pepino. Então, ele encaixa no alimento processado. Os alimentos processados são conservas, né? Como eu acabei de falar. Alguns outros jeitos de conservar alimentos, por exemplo, a salga. Antigamente era muito feito, você encher a carne de sal para que ela possa durar mais tempo. Isso é um processamento, ele entraria no grupo de processados. Hoje em dia a gente tem as carnes mais secas, né? Que elas também são feitas desse tipo. Carnes de sol, certo? Tem muitos exemplos do tipo. Agora já os ultraprocessados, eles já são um pouco mais problemáticos. Eles sim, já são aqueles alimentos feitos pela indústria, realmente. Onde eles já começam com formulações industriais. E geralmente eles são feitos inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas do alimento. Ou seja, não é quase nada natural daquele alimento, certo? Substâncias extraídas, como assim, Rodrigo? Cara, a gente pode ter parte de polpa da fruta lá, ou a gente pode ter só o cheiro da fruta lá, entendeu? Isso são partes inteiramente ou majoritariamente do alimento original, não sendo o alimento original. Um ultraprocessado poderia ser um suco em pó, certo? Ele pode ter parte de fruta lá, ou ele pode ser inteiro de fruta, só que extraído de uma parte específica, não que eles moeram a fruta, desidrataram e moeram e fizeram aquele pó. Além de também, ele pode ter a adição de constituintes sintetizados em laboratórios, como matérias orgânicas feitas de petróleo. Muitos moduladores de alimentos têm a base de petróleo, têm a base de carvão, entendeu? Muitos corantes também têm bases desses tipos. Então, assim, isso já é ultraprocessamento do alimento. Você já tem muito pouco do alimento in natura, certo? E aí, como eu disse para vocês, o guia, ele traz sempre para a gente priorizar os alimentos minimamente processados, tomar um cuidado com óleos, açúcar, sal e gordura, porque eles são alimentos bons, eles são para variar a sua alimentação, mas que em excesso eles podem trazer um malefício, certo? Os alimentos processados, ele fala para limitar, entendeu? Então, assim, a gente limita um pouco aqui, posso comer aqui um pouco, mas não tanto, então posso comer uma vez no dia, tranquilo, entendeu? Já os ultraprocessados, o guia ele traz como um evitar mesmo.
Por quê? Porque a nossa alimentação ela tem que ser baseada em alimentos in natura. Então, esses ultraprocessados a gente tem que evitar, certo? Então, um exemplo muito simples disso, que a gente chama na nutrição de sistemas alimentares, que mostra muito bem esse... Inclusive, a classificação dos alimentos foi pensado sobre os sistemas alimentares. Por exemplo, a gente pega um abacaxi, se a gente fizer o doce de abacaxi com a calda, a gente está fazendo um processado, adicionando óleo, gordura, sal e açúcar, certo? E o ultraprocessado seria o suco em pó, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem um sistema alimentar ali dentro em que a gente engloba todos esses tipos, todas as classificações que o guia traz. Então, ele traz exatamente isso. É muito bom a gente lembrar. Ele traz como priorizar, tomar cuidado, limitar e evitar, certo? Não, Arthur, vai encher saco, um menino chato. Vamos lá. Agora a gente pode falar já de nutrientes. A gente já está falando da parte mais pro metabolismo. A gente vai começar a entrar mais na ciência da nutrição, certo? Então, o que acontece, pessoal? Os nutrientes, eles são os compostos orgânicos e inorgânicos que compõem os alimentos. Eles podem ser metabolizados ou não, mas eles têm que ter uma função específica no corpo. Como assim, Rodrigo? Eles podem ser metabolizados ou não? Cara, por exemplo, as fibras. As fibras, eles são os nutrientes que eles são considerados um nutriente que a gente ingere. Ela tem uma função definida no corpo, ela é um composto orgânico, mas ela não é metabolizada pela gente, certo? Então, assim, quer dizer que ela não é nutriente? Não, ela é nutriente sim, com certeza, e ela tem que ter ela tem uma boa importância na nossa alimentação diária, certo? Compostos orgânicos ou inorgânicos, grande parte dos micronutrientes que a gente ingere, eles são inorgânicos. O que quer dizer? Por que eles são inorgânicos? Porque eles são minerais. A gente tem o ferro, a gente tem o magnésio, entendeu? Eles são minerais, potássio, cálcio, ou seja, eles não são compostos orgânicos, mas eles fazem parte da nossa alimentação, eles têm a parte essencial deles na nossa alimentação, na verdade. E aí, trago aqui para vocês agora a divisão desses nutrientes. Os nutrientes, eles são um grupo grande, né? Um grupo enorme, na verdade, e eles são divididos entre eles. Por exemplo, no grupo dos macronutrientes, eles vão ser formados por carboidratos, proteínas e lipídios. Ah, Rodrigo, por que macronutrientes? O tamanho da molécula deles é enorme. Então, assim, o tamanho de uma molécula de proteína é gigante, o tamanho de uma molécula de lipídios é maior ainda, entendeu? Eles têm grandes ligações de monômeros entre eles. Isso aí gera uma molécula muito grande. Primeiro motivo. Segundo motivo, pelo motivo da nossa ingestão. Ou seja, os macronutrientes, a gente tem uma necessidade muito maior deles. Ou seja, enquanto os micronutrientes, a gente tem uma necessidade em miligramas, em até microgramas, dependendo do nutriente, os macronutrientes a gente vai ter realmente uma necessidade em gramas dele. Então, a gente vai ter uma necessidade maior. Por isso que eles são chamados dos macronutrientes, certo? E entre os macronutrientes, eles têm a divisão deles próprios. Ou seja, dentro deles, por exemplo, os carboidratos, eles vão ser divididos de acordo com o tamanho da cadeia deles, certo? A maioria deles, na verdade, é assim. Mas o carboidrato, o primeiro que eu vou falar, eles são divididos de acordo com o tamanho da cadeia dele, com o número de ligações que ele vai exercer. Por exemplo, a gente tem a glicose, que ela é chamada de monômero. Monômero é a unidade mais básica de uma molécula. Então, o monômero de carboidrato é a glicose. Outro nome que você vai encontrar a glicose em literatura, em outros eventos que você for participar, é monossacarídeo. Ou seja, eles fazem a glicose é um monossacarídeo do carboidrato. Todos que tiver essa terminação de sacarídeo, você pode remeter ao carboidrato, ao açúcar, certo? Então, assim, a glicose, ela vai ser a unidade mais básica do carboidrato. Ela é o monossacarídeo dos carboidratos. Então, nós temos outros, né? Temos 3 monossacarídeos no carboidrato. A gente tem a glicose, a galactose e a frutose. A diferença delas é a origem de onde cada uma vem, certo? E as ligações dos carboidratos vão formar a partir de misturas dessas 3. Por exemplo, a lactose, ela é formada
de uma ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Então, a gente tem uma lactose. A gente tem na sacarose, que é muito usada em adoçantes, a gente tem a ligação de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Na ligação de duas moléculas de glicose, por exemplo, agora me fugiu o nome. A gente tem a maltose. A maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose. Então, assim, quando esses monossacarídeos se juntam, eles dão espaço aos disacarídeos. Ou seja, disacarídeos já é outra classificação. O di vem de duplo, vem de 2, e sacarídeo, que a gente, como eu falei anteriormente, a gente pode ligar aos carboidratos, aos açúcares. Então, assim, quando a gente tem a ligação de 2 monossacarídeos, a gente forma um disacarídeo, como eu dei o exemplo de vocês, maltose, lactose e sacarose. Então, eles são moléculas que têm dois monossacarídeos, né? E aí eles dão espaço após para os oligossacarídeos. Oligossacarídeos, oligo, do grego, ele vem de poucos. Então, assim, ao pé da letra, ele significa poucos. Então, são ligações de poucos. Eles são definidos mais ou menos de 3 a 8 ligações. Tem algumas literaturas que trazem até a 10 ligações. Só um minuto. Então, perdão, minha mãe precisou falar aqui comigo. A ligação de poucos, né? É conhecido como poucos oligossacarídeos. Então, ele vai de ligação de 3. Tem literaturas que traz ligação de 6, tem literatura que traz de 8. Mas como ele não é tão definido assim, então a gente tem esse espaço grande. Mas o que você pode ter certeza é que de 10 para cima, eles vão ser chamados de polissacarídeos. E os polissacarídeos é bem interessante para a gente, principalmente sabendo a origem que ele vem, certo? Por exemplo, a gente tem polissacarídeos de origem animal. Como assim, Rodrigo? Polissacarídeo de origem animal, mas a carne ela é proteína. Como é que um animal vai ter um carboidrato? Pois é, gente, calma lá. A carne ela é feita de proteína, mas a gente tem que lembrar que a primeira forma de aquisição de energia é a glicose. A primeira forma de aquisição de energia é o carboidrato. E que para a gente ter essa forma de energia, a gente armazena ela. O primeiro tipo de armazenamento, ele é um tipo pequeno, ele armazena menos, com certeza, mas que ele vai ser o primeiro a ser armazenado é o glicogênio. Então, polissacarídeo de origem animal, ele vem do quê? O glicogênio, ele é simplesmente o armazenamento de glicose feito pelos animais. O outro armazenamento de energia é feito pelos triglicerídeos, é a gordura, né? Muitas pessoas sabem disso. Mas o carboidrato que a gente vai estar ingerindo dos animais, ele vai estar ali aonde? Ele vai estar no glicogênio. E o glicogênio a gente vai ter em 2 lugares. Em qualquer tipo de animal, a gente vai ter 2 lugares de armazenamento do glicogênio. A gente vai ter o glicogênio hepático e vamos ter o glicogênio muscular. E lógico, o glicogênio muscular, até pelo tamanho da área que o músculo ocupa, ele vai ser muito maior. Geralmente, o glicogênio hepático, principalmente em humanos, ele é feito para manter a glicemia, certo? Para a gente não ter uma hipoglicemia e acabar desmaiando, perdendo a força, certo? Ele é feito exclusivamente para manutenção da glicemia. Já o glicogênio muscular, ele é a fonte armazenada para o próprio músculo, ele não divide com ninguém, porque o nosso músculo está continuamente, cada contração que a gente tem no músculo, a gente tem uma utilização de energia. Então, a gente vai necessitar de uma energia, e a energia mais rápida, como eu disse, é a glicose. Então, a gente vai usar os armazenamentos. Então, voltando, polissacarídeo de origem animal, glicogênio, certo? Apesar de a carne ser proteína e tudo mais, glicogênio é o polissacarídeo de origem animal. Polissacarídeo de origem vegetal. Cara, polissacarídeo de origem vegetal são as fibras. A definição de fibras são polissacarídeos de origem vegetais. Lembrem sempre disso. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a fibra ela não é digerível pela gente, certo? Um exemplo de fibra é a clorofila.
das plantas, elas são polissacarídeos de origem vegetal. Amido, ele tem a mesma pegada do glicogênio. Eles são um método de armazenamento de glicose, mas é um método de armazenamento de glicose das plantas. Então, ela armazena em forma de amido. Então, assim, também não é digerível para a gente, mas é fibra, certo? E as fibras, pessoal, têm uma função importantíssima, importantíssima. Primeiro, que as nossas recomendações diárias de fibra é de pelo menos 25 gramas. Em alguns casos, por exemplo, o caso de um diabético, a recomendação de fibra é de 50 gramas para cima, entendeu? Então, assim, elas são muito importantes. Para vocês terem noção, a gente sempre tem que estar passando e se atentando na prescrição sobre as fibras. Então, as fibras, primeiro, ela vai ter função aonde? No nosso trânsito intestinal. Cara, como assim? Como eu falei, as fibras, elas não são digeridas. E tudo que não é digerido, vai para onde? Vai para o nosso sistema excretor. Ele é o quê? Ele é resíduo da nossa digestão, certo? Então, ela vai passar como? Ela vai modular esse trânsito intestinal. Como? Porque ela modula a água do nosso bolo alimentar. Vocês percebem que é muito mais fácil eu descer por um tubo algo que esteja molhado, sei lá, você prendeu a sua mão, você não tenta molhar de alguma forma para tentar tirar aquilo ali dali? Então, assim, a gente tem as fibras que elas vão deixar absorver a água para ela, deixando o bolo alimentar mais denso, mais seco, e assim vai dando o quê? Vai segurando mais o bolo alimentar e aí vai demorar para passar para a excreção. Isso é ruim? Não, isso na verdade é muito bom, certo? Mas ela modula isso de acordo com a água. Quem faz isso? Quem deixa o bolo alimentar mais seco? Fibras solúveis. Fibras solúveis, ela pelo próprio nome, né, ela tem afinidade maior com a água. Então ela vai absorver a água daquele bolo alimentar e vai deixar o bolo alimentar mais denso, vai deixar o bolo alimentar mais seco, e aí ele vai segurar muito. Quando a gente tem um excesso de fibras solúveis, a gente tem o quê? Constipação. Quando a gente tem um excesso por muito tempo, talvez, uma prisão de ventre. Prisão de ventre, ela também ocorre em outros processos fisiológicos. Mas, assim, de começo das fibras, a gente tem a constipação. Justamente por causa disso. Porque ela diminui o trânsito intestinal. Cara, mas, Rodrigo, isso é ruim, né? É mó ruim ficar constipado, cara. Então, bicho, não é bem assim. Quando que a gente pode usar a fibra solúvel de uma forma saudável na nossa prescrição? A gente pode utilizar ela porque a fibra solúvel, você percebe quanto mais tempo o nosso bolo alimentar está lá no nosso intestino, mais aproveitado ele vai ser. Porque, assim, não se enganem, nem tudo aquilo que a gente come a gente absorve. Tem vários estudos que eles têm estudos das fezes, e as fezes é cheia de resíduos que podiam estar beneficiando a gente ainda. As fezes têm proteínas, as fezes ainda têm vitaminas, né? Tem algumas coisas, dependendo do que você come, gera competição na absorção. Essa competição na absorção acaba jogando o quê? Algum micronutriente para as fezes. Um exemplo disso, cálcio e ferro. Se a gente comer na mesma refeição cálcio e ferro, eles têm uma competição na absorção deles. Eles não vão ser absorvidos direito. Então, um dos dois vai para as fezes, entendeu? Então, a gente acaba tendo resíduo nas fezes por conta disso. Então, isso sim, quanto mais tempo o nosso bolo alimentar ficar, o nosso bolo fecal ficar lá no nosso intestino, mais a gente vai aproveitar dele, menos dele vai ser excretado. Além de que, saciamento. Por exemplo, se você come algo, e aí você comeu algo, sei lá, muito simples, vamos dar um exemplo bem prático aqui, o arroz branco e o arroz integral. A diferença dos dois arroz é a quebra do polissacarídeo que tem nele, certo? O arroz branco, ele é mais branco, então ele tem menos fibra. Ele tem menos fibra na composição dele, porque ele foi mais lavado, ele foi mais quebrado. Então ele tem menos fibra. Geralmente, em tese, era para o arroz branco dar menor saciedade. Mesmo que ele te deixe mais cheio, ele vai te dar uma saciedade por um tempo menor do que o arroz integral, certo? Por quê? Porque o arroz integral ele vai ter uma maior quantidade de fibras solúveis. Então aquilo vai manter aquele bolo fecal por mais tempo. Vai te dar maior saciedade, porque vai estar mais tempo ali no seu intestino, entendeu? Você vai demorar mais para comer, você vai demorar mais para ter fome, certo? Isso foram as fibras solúveis. Agora a gente tem um outro grupo, fibras insolúveis. Como o nome diz,
elas não têm tanta afinidade assim com a água. Então, o que que elas fazem? Elas fazem empurrar água no bolo fecal, certo? Então, assim, fibras insolúveis, você pode pensar que ela vai te dar um efeito mais diarreico, que ela vai deixar aquele bolo fecal mais molhado e ele vai passar com maior velocidade, entendeu? Porque ele está mais fácil para passar, certo? Ele está mais viscoso, ele está mais fácil para passar. Então, as fibras insolúveis são isso, eles mantêm a água dentro do bolo fecal. Isso intensifica o trânsito. Agora, mas como assim, Rodrigo? Como é que eu vou prescrever fibras na minha prescrição? Porque, cara, como é que eu vou saber? Sei lá, no café da manhã o cara vai ficar. No café da manhã o cara vai ficar constipado e no almoço ele vai ficar diarreico? Não, galera. As nossas fibras, a gente vai ter que ter um equilíbrio entre elas, certo? E também vai ser indicado de acordo com cada paciente. Pô, eu tenho um paciente, Rodrigo, acreditem, quando eu vi isso, eu fiquei realmente em choque. Já tive paciente que não ia no banheiro, desculpa o termo chulo, mas não fazia cocô, a coisa de fazer a cada 15 dias. Eu falei, meu filho, você é louco, se eu não fizer pelo menos 2 por dia, eu fico estressado, eu não me aguento. Ele chega a ficar com a barriga inchada, sabe? Então, assim, com esse paciente eu poderia caprichar nas fibras insolúveis, entendeu? Porque o meu intuito é estar soltando aquilo ali, entendeu? É estar soltando o intestino dela, certo? Então, galera, essa é a primeira importância das fibras, trânsito intestinal. Agora, a segunda importância das fibras, elas têm grande afinidade e grande importância no nosso sistema imunológico, certo? O nosso sistema imunológico tem grande importância pela fibra. Tem vários artigos que trazem isso, que certos tipos de fibras melhoram o nosso sistema imunológico. Por quê? Vocês têm que lembrar também, gente, que a fibra ela é o conhecido probiótico. O prebiótico é quando você ingere aquele micro-organismo vivo e vai fazer bem para a sua flora intestinal. Hoje em dia nem se usa mais o termo flora, né? A gente chama de microbiota intestinal. Mas a fibra ela é o probiótico, ela é o alimento das bactérias que vivem no seu estômago. Então, assim, tendo uma melhora, tendo uma boa qualidade de fibras que você está ingerindo, você vai ter uma boa fermentação celular, microbiana. E você tendo uma boa fermentação microbiana, você gera compostos a partir daquela fermentação. Compostos que vão ajudar, com certeza, na sua imunidade e na sua saúde no geral. Tanto que teve até acho que foi ano passado, teve um bafafado, um negocinho de microbiota de magros e microbiota de gordos, estavam até querendo vender isso. Isso é real, a gente tem modulação da microbiota de acordo com a alimentação da pessoa. A gente tem a modulação dessa microbiota, mas que ela não posso tirar minha microbiota e dar para uma pessoa gordinha que ela vai emagrecer, entendeu? Isso não existe. Mas que a gente tem sim diferença da microbiota entre uma pessoa mais magra e uma pessoa mais gorda. Não é simplesmente pelo índice de massa corporal dele, mas sim pela alimentação que os dois foram levando, que foram muito divergentes, provavelmente. Certo? Deixa eu pensar o que mais tinha que falar sobre as fibras. Não, acho que das fibras foram só essas mesmo. Vamos ver mais. Agora a gente pode passar para proteínas. As proteínas, galera, os monômeros dela, lembrando que eu falei, monômeros são aquelas, a parte mais, a menor parte de uma molécula. Então, assim, os monômeros de proteínas, eles são conhecidos como aminoácidos, certo? Os aminoácidos, eles já são diferentes dos carboidratos. Eu acho que eu até esqueci de falar isso anteriormente, mas os carboidratos, eles fazem a ligação entre os monômeros deles por ligação glicídica. É o nome que faz a ligação entre os monômeros de carboidrato. Já na proteína, ele faz a ligação peptídica, que chama, onde a gente vai juntar, lembrando da estrutura dos aminoácidos, que é um grupo carboxila, um carbono central e um grupo amina, certo? O carboidrato, a estrutura primária de todos os carboidratos é esse. Embaixo do carbono central, um radical, que é aí que diferencia entre vários carboidratos que a gente vai ter, certo? Então, a ligação peptídica é entre um aminoácido com o grupo carboxila dele se junta ao grupo amina de outro, certo? Isso vai juntar e formar uma ligação peptídica. Então, as proteínas, eles são chamados por peptídeos. Então, a gente tem aminoácidos, a gente tem dipeptídeos,
quando a gente tem a ligação de 2 aminoácidos. A gente tem tripeptídeos, certo? Quando a gente tem ligação de 3 aminoácidos. E a gente tem polipeptídeo. A gente pode ter também, algumas literaturas trazem como oligopeptídeos, que tem a mesma pegada dos carboidratos, ligações de poucos, mas também temos os polipeptídeos, que já são proteínas formadas, já são várias ligações. Lembra que eu falei que no começo que a proteína possui várias ligações entre os aminoácidos? É exatamente isso, a proteína ela faz muitas ligações mesmo. Então a molécula de proteína ela é gigante, ela tem vários monômeros de proteína, certo? Deixa eu pensar o que mais poderia falar. Os aminoácidos, voltando aos monômeros da proteína, eles são divididos em 2. Isso já para a nossa prescrição, né? Isso é interessante para a nossa prescrição. Eles são divididos em 2, aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Galera, o que isso quer significar, Rodrigo? Aminoácidos essenciais, como o próprio nome diz, ele é essencial ao nosso corpo, porque, querendo ou não, os macronutrientes nós produzimos no nosso corpo de maneira suficiente? Não, porque senão a gente não precisaria se alimentar, poder viver de fotossíntese, como as plantas. Mas, por exemplo, no nosso corpo a gente tem produção de glicose, a gente tem produção de proteína, de aminoácidos, a gente tem produção de lipídios? Temos sim produção de todos esses, mas de forma não suficiente. Tá. E aí nós temos a classificação dos aminoácidos, que são classificados em 2. Aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, certo? Os aminoácidos essenciais, como o próprio nome diz, eles são aminoácidos essenciais da nossa alimentação. Então, eles têm que vir de fora da alimentação, de fora do nosso organismo, né? Eles têm que vir de forma exógena. Então, eles têm que vir de fora do nosso organismo para dentro, certo? Porque a gente não produz nenhum desses aminoácidos. E pela falta dessa produção, a gente precisa ter eles de outras formas, porque eles são essenciais ao nosso corpo. Já os não essenciais, Rodrigo, os não essenciais é porque a gente não precisa deles, né? Não, galera, não é bem assim. Os não essenciais, a gente não precisa buscar eles na alimentação, mas com certeza a gente precisa deles. Com certeza a gente vai precisar de todos os aminoácidos, só que de alguns a gente já produz. E agora tem outros que a gente, por exemplo, não produz, certo? Então a gente vai ter essa classificação dos aminoácidos. Por que, Rodrigo, que a gente precisa de uma proteína? É para me deixar grande, para me deixar forte? Né? Não é só comer proteína que a gente fica gigante? Não, galera, a proteína, na verdade, ela tem sim, como uma das principais funções, a função estrutural, que a gente chama. Ou seja, a função da proteína é de construir tecidos, construir e reparar tecidos. Mas isso a gente vai se dar exclusivamente ao muscular? Não, de forma alguma. Vários tecidos. Todo dia a gente morre tecidos, a gente passa tecidos, certo? A gente se machuca. Então, assim, todos os dias o nosso tecido precisa de reparação. Todo dia, cara, que você chega cansado assim, você pode ter certeza, você vai precisar de muita reparação no seu corpo. E ali está o papel das proteínas, certo? E além desse papel reparador e esse papel estrutural, a proteína ela também é vital nas nossas funções bioquímicas. Nas nossas funções bioquímicas, a gente, principalmente não, em qualquer função bioquímica que a gente vai ter, em algum momento a gente vai ter uma intervenção de uma enzima. As enzimas são o quê? Aceleradores de processo, certo? As enzimas estão lá para acelerar processos que ocorram naturalmente, mas um processo que pode demorar muito. Então, assim, as enzimas a gente pode pensar nela como um acelerador do processo. Ela vai me trazer de A para B. Eu podia vir de pé, sacou? De A para B, mas eu vou demorar muito mais do que um carro me levar. Então, a enzima seria um carro, por exemplo, certo? As enzimas são feitas prioritariamente de proteínas, certo? Por quê? Porque, cara, no nosso sangue, dentro do nosso organismo, a gente tem que pensar muito na polaridade dos compostos, polaridade de tudo aquilo que a gente for pensar no nosso corpo. O nosso sangue, a gente tem, grande maioria dele é água, certo? É água e compostos, mas ele é basicamente água. Tudo no nosso sangue é em meio aquoso. Então, um lipídio vai caminhar legal no meio aquoso? Você já jogou gordura num copo? O que ela faz? Ela se junta e pronto. E isso aqui não pode acontecer nunca no nosso sangue. Agora, as proteínas já são compostos do quê? Polares. Eles são compostos que têm afinidade com a água e, por isso, eles são muito mais fáceis de caminhar em meios aquosos.
Por isso, as enzimas geralmente são feitas de proteínas. E, por exemplo, o colesterol, Rodrigo, mas tem lipídio no nosso sangue. Como é que ele está caminhando lá? Cara, porque o colesterol, por exemplo, eles são chamados de apolipoproteínas. Eles são transportados por essa apolipoproteína. Então, aquela porção de gordura que está no seu corpo, ela é transportada pela proteína. E aí chegamos na outra função da proteína, transporte de substâncias no sangue. A proteína, galera, vai fazer transporte de proteínas no sangue justamente por conta de que ela tem afinidade com a água, ela vai ter a liberdade ali de caminhar no nosso sangue. Ela não vai querer se juntar com outros compostos, porque em meio aquoso, os compostos lipídicos fazem, agora me fugiu o nome, eles se juntam por afinidade. Agora me fugiu o nome da ligação, mas é uma ligação fraca, uma das ligações mais fracas que a gente tem na natureza. Elas se juntam simplesmente por terem afinidade. Qual é a afinidade deles? Afinidade hidrofóbica. Pronto, ligação hidrofóbica. Bateu o nome. Ligação hidrofóbica, ou seja, compostos lipídicos tendem a se juntar. Com a proteína no meio, carregando elas não vão deixar elas se juntar. Vai cada um para o canto que tem que ir. Beleza? Então, galera, essas foram as proteínas. Agora a gente vai passar para um dos grupos que, cara, ele foi difícil para entrar na minha cabeça até. O grupo dos lipídios. Grupo dos lipídios, gorduras. O lipídio, ele pode ser um grupo muito grande, né, em que a gente pode botar substâncias apolares, certo? Então, todo lipídio ele vai ser apolar, mas eles são classificados em dois tipos, tanto pelo tamanho de sua cadeia, quanto pela saturação da cadeia. O que é a saturação, Rodrigo? Saturação é quando a gente tem a ligação dupla entre carbonos, certo? Quando a gente tem ligação dupla, quando a gente tem apenas ligações simples entre os carbonos, a gente tem a saturação, uma cadeia saturada. Quando a gente tem duplas ligações, a gente tem cadeias insaturadas, certo? Então, o lipídio tem esses dois tipos de classificação. Primeiro, pelo tamanho da cadeia. A gente tem lipídios de cadeia curta, tem lipídios de cadeia média, a gente tem lipídios de cadeia grande. E pela saturação, quem nunca ouviu falar? Gordura saturada. Isso são o quê? Moléculas de lipídio com apenas ligações simples entre carbono. Gorduras poliinsaturadas, gorduras insaturadas, quando ela tem uma ligação dupla na cadeia, gordura insaturada. Quando ela tem mais de uma ligação dupla na cadeia, gordura poliinsaturada. Um exemplo de gordura poliinsaturada é ômega 3, ômega 6, ômega 9, entre vários outros. Geralmente os óleos vegetais, eles são insaturados ou poliinsaturados. Isso, abrangendo bem grande assim, não estou dizendo que é uma regra de ouro, que sempre que tiver isso vai acontecer, mas as gorduras saturadas geralmente são gorduras animais, certo? Então aquela gordurinha da carne, ela vai ser uma gordura saturada. Já as gorduras insaturadas, elas geralmente vêm de vegetais, certo? Azeite de oliva, azeite de dendê, óleo de canola, óleo de soja, geralmente eles são gorduras saturadas ou poliinsaturadas. Como eu falei, isso não é uma regra, gente. Vamos dizer, óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura saturada, entendeu? Ele é uma gordura saturada tanto quanto uma gordura de animal. Outro exemplo, o peixe. O peixe ele tem gordura poliinsaturada ou insaturada, mas ele é um animal, certo? Então, como eu estou falando, isso não é uma regra de ouro, mas é uma regra que pode englobar bastante, entendeu? Porque a maior parte dos casos é assim, certo? E os lipídios são moléculas maiores ainda. Eles são moléculas muito grandes. Eles têm várias funções, uma delas, como eu disse, o colesterol. O colesterol ele pode servir muito como reparo dos vasos sanguíneos. Não se enganem, gente, colesterol nem na sua totalidade é ruim. Ele faz a recuperação e manutenção dos vasos sanguíneos, entendeu? Ele é muito necessário. Lipídios têm muita função hormonal, hormônios sexuais, né? Que é testosterona, estrogênio, eles são todos de origem lipídica. Então, assim, o lipídio ele tem a sua importância com certeza, né? Mas uma das principais funções dele é armazenamento de energia, a gordurinha. Ele vai armazenar energia na forma de triglicerídeo. Gente, uma coisa que eu esqueci, vocês me perdoem, mas o monômero do lipídio, ele é o ácido graxo.
certo? O monômero do lipídio ele se chama ácido graxo, ele já é uma molécula maior do que as outras por si, mesmo sendo um monômero. E aí ele tem várias ligações, ele se liga em diversos momentos, e aí, como eu te falei, dá aquelas classificações entre ligações duplas ou simples e o tamanho da cadeia, certo? E aí, por exemplo, a gente tem para armazenar gordura, a gente armazena energia por meio dos triglicerídeos ou trigliceróis, certo? Ou seja, eles são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Isso forma uma molécula de gordura, uma molécula de armazenamento, certo? Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Primeira função do lipídio, armazenamento. Segunda função do lipídio, isolamento térmico. Outras funções do lipídio, como disse para você, reparação de vasos sanguíneos, hormônios sexuais, certo? Então, o lipídio tem várias funções, nem sempre ele vai ser ruim. E tem que lembrar sempre, eles são moléculas apolares. O lipídio em excesso vai fazer o mal, galera. O lipídio, na verdade, ele é muito bom, maravilhoso antioxidante, maravilhoso para o ganho de massa, entendeu? Mas no excesso, qualquer um desses vai fazer mal, concordam? Eu acho que a chave do mundo está no equilíbrio. Vamos lá, essa partezinha ela é um pouco longa mesmo, mas é porque eu me empolgo, vocês até me desculpem, eu já estou falando demais. Que é isso, tá massa. O pessoal tá gostando. Espero que esteja todo mundo entendendo. Eu tô vendo que caiu algumas perguntas aqui no chat, galera, e como a gente disse, mais pro final a gente vai respondendo todas, tá? Não vou deixar ninguém no vácuo, pode deixar. Vamos lá, agora o próximo. Metabolismo energético. Tudo que eu falei para vocês, galera, a gente vai ter que englobar no metabolismo energético, entendeu? Porque o metabolismo energético vai comandar o nosso corpo. O nosso corpo, como eu disse, é uma máquina, ele precisa de combustível. Rodrigo, qual é o combustível dessa máquina, cara? É carboidratos? É proteínas e lipídios? É isso? Não. Na verdade, a gente ingere esses nutrientes para a gente estar gerando outros compostos. Ou seja, o principal, o metabolismo energético em si, ele roda na respiração celular que a gente chama, certo? A respiração celular, ele é um meio de aquisição de energia do organismo. Então, o que acontece? A respiração celular, ela é para gerar uma molécula chamada ATP, certo? É adenosina trisfosfato, o nome, o ATP. Ela é a moeda de troca do nosso corpo, certo? Se eu estou levantando esse músculo, a gente está tendo, por exemplo, vamos falar aqui bem rápido, por exemplo, de um processo de contração muscular. Se eu estou levantando aqui esse músculo, eu vou ter uma moeda de troca começando pela bomba de sódio e potássio, certo? Onde eu vou trocar o sódio pelo potássio e aí gerar canais eletrodiferentes dentro da célula que vai fazer a abertura dos canais eletrodiferentes para a gente começar uma contração muscular. A primeira parte, que é essa bomba de sódio e potássio, para começar esse diferencial elétrico, para estar abrindo as portas voltagem diferentes, vai ser feita através do ATP. O ATP vai ser a moeda de troca para a gente começar essa abertura forçada, para fazer essa passagem forçada entre o potássio e o sódio. E assim a gente começar um movimento de contração muscular. Então, além de que o ATP ele também vai abrir ele vai ajudar na abertura dos mecanismos que fazem a junção do sarcômero, né? Ele vai ajudar também nessa questão, porque ele vai fazer os movimentos. Então, você pensa sempre nisso. ATP, ele vai ser gerado para ser uma moeda de troca. Então, cara, a gente sempre vai estar precisando de ATP, e o ATP não é eterno, entendeu? Ele é adenosina trifosfato, ele só tem apenas 3 fosfatos. Ou seja, você usou ele para o movimento e acabou um. Você usou por 2, ele já vai para reciclagem. Se você tiver que usar o 2, é porque o seu corpo já está em necessidade grande, viu? Se você ainda usou o 1, que chama de AMP cíclico, cara, é porque realmente a necessidade de energia está muito grande do seu corpo. Está errado o que você está fazendo. Sacou? Então, assim, sempre tem que pensar no ATP como isso. E o ATP, ele é o canal central do nosso metabolismo energético. Porque a gente ingere energia, a gente ingere nutrientes para gerar ele, que é o que faz o nosso corpo funcionar. Certo?
ele está em diversos outros processos mesmo do nosso corpo. Mas vamos lá, o metabolismo energético, ele principalmente ele vai estar para reconstrução de tecidos, funcionalidade do organismo, geração de hormônios, armazenamento e isolamento, porque ele também tem a geração de energia, ela também gera um aquecimento corporal, relaxamento, contração, entendeu? Então, assim, o metabolismo energético ele vai estar envolvido em todos esses processos, certo? E são processos fisiológicos. O metabolismo energético ele é um processo fisiológico, ele é um processo necessário ao nosso corpo. Então é por isso que a gente tem que dar tanta importância aos macronutrientes, por exemplo. Por quê? Os macronutrientes são os únicos que geram combustível para ativação do metabolismo energético. Os únicos. Os outros micronutrientes que eu falei para vocês, os oligoelementos, os minerais, cálcio, vitaminas, eles não geram energia, pessoal. Isso é um fato muito importante. Os micronutrientes não geram energia. Os micronutrientes eles vão ser muito necessários em outros processos. Eles vão ser necessários como cofatores, certo? Até para respiração celular, por exemplo, para a geração de ATP, a gente vai usar os micronutrientes para cofatores, entendeu? Para entrada me fugiu aqui o nome agora. Mitocôndria. Para entrar na mitocôndria, a gente vai precisar de um cofator. Para entrar a molécula de glicose, né? Para entrar o piruvato na mitocôndria, a gente vai precisar de um cofator. Ele é de origem de um micronutriente. Para dentro da mitocôndria, para quando a gente estiver fazendo efetivamente a respiração celular, a gente vai passar por dois mecanismos de transporte, chamado NAD e FAD. Eles são também feitos por vitaminas do complexo B. Então, assim, mas eles não vão ser, em momento algum, feitos para gerar energia. Eles são cofatores de processos fisiológicos do nosso corpo, certo? É muito importante a gente saber disso. E agora a gente vai para os micronutrientes. Como eu acabei de falar, eles nunca vão gerar energia de fato, eles vão ser cofatores, certo? Eles não são divididos em vários, eles também são chamados de oligoelementos, mas eles são divididos principalmente em vitaminas e oligoelementos, minerais, certo? Eles são necessários em quantidades menores, como eu disse anteriormente para vocês, até em miligramas, microgramas. O exemplo do iodo, o iodo é necessário em micrograma, a recomendação dele está em micrograma. Caraca, Rodrigo, pois é. Muitos programas de nutrição, às vezes, nem levam em consideração o iodo, mas ele é um micronutriente muito importante, principalmente aí para o quê? Pro funcionamento da tireoide, hormônios tireoídicos, né? Que eles que vão fazer a manutenção do nosso metabolismo, eles que vão dar aquela velocidade de metabolismo, aquela diminuída do nosso metabolismo, certo? Então, para alguns processos eles são muito importantes. Mas vamos lá, vamos focar aqui, ó, vitaminas. As vitaminas, galera, eles vão ser divididos em dois tipos. E os tipos vão ser como? Lipossolúveis, vitaminas que têm maior afinidade em gorduras. E vitaminas hidrossolúveis, vitaminas que têm maior afinidade com água. Mas, Rodrigo, por que isso vai ser importante? Vai ser importante, galera, para vocês saberem onde encontrar essa vitamina. Por exemplo, vitamina A, D, E e K, a gente chama de ADECA, certo? São as vitaminas lipossolúveis. Qual a importância de eu saber que elas são lipossolúveis, Rodrigues? Elas são lipossolúveis por saber onde a gente vai encontrar elas. Se elas têm afinidade em gorduras, em óleos, onde a gente vai encontrar elas? Em gorduras, em óleos, entendeu? E não só em óleos e gorduras vegetais, gorduras animais. O fígado, por exemplo, que é o que muita gente não gosta, né? Tem muita gente aí que eu aposto que deve ter pelo menos uns 10 aí que não gostam no meio da galera. Eu amo fígado. Mas o fígado, ele é riquíssimo em vitamina A, por exemplo. Certo? E a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel. A, D, E e K. Certo? A vitamina E, potentíssimo antioxidante. Potentíssimo antioxidante mesmo. Um dos únicos antioxidantes que podem parar processo de peroxidação lipídica. Peroxidação lipídica é um perigo, gente. Em excesso, ela pode até matar. Certo? Então, potentíssimo antioxidante, vitamina E. Onde a gente pode encontrar ela? Como aí nos lados você está vendo, abacates. Mas a gente também pode encontrar ela em folhosos de cores mais escuras. Certo? Ela também é uma vitamina lipossolúvel. Vitamina D, importantíssima, gente, no metabolismo do cálcio.
certo? Isso aí da vitamina D a gente tem que atentar bastante, dependendo da população em que você está trabalhando. Vamos lá, Rodrigo, estou trabalhando com uma população de adultos entre 40 a 72 anos, de adultos até idosos. Cara, então olha a vitamina D, olha realmente a vitamina D, porque ela é uma vitamina muito fácil de você ter uma deficiência, uma carência dela, mas ela também é muito fácil de conseguir. Cara, a gente consegue vitamina D, ó, pela pele. O negócio é você ir lá e botar a cara no sol mesmo, entendeu? Só que assim, tem vários estudos que dizem que a área que a gente geralmente expõe, né, que geralmente é essa área do pescoço, às vezes aqui a área do antebraço, geralmente não expõe ombros, não é uma área suficiente para a vitamina D. E, pô, eu acho, na verdade, uma vergonha da gente morar num país tropical e a gente ainda ter problemas por carência de vitamina D. Isso é um problema real, um problema de saúde pública nos países europeus, nos países onde eles não são, né, abençoados pelo sol. Porque, mas aqui no Brasil ainda existe. Então, tipo assim, lá fora existe muito suplementação de vitamina D. Isso é quase que uma política social lá, né? Política pública lá. Suplementação de vitamina D. Então, galera, voltando, a vitamina D, ela é importantíssima no metabolismo do cálcio, ou seja, ela é importantíssima para esses grupos de maioridade. Por quê? Porque esse grupo, ele é muito fácil de ter a chamada osteoporose. A osteoporose é quando a gente impede a reabsorção do cálcio, deixando nossos ossos porosos, certo? Por isso, osteoporose. Ele vem disso, né? Da porosidade dos ossos, porque a gente não tem um processo de reabsorção do cálcio. E a vitamina D está super presente no metabolismo do cálcio em geral, galera, tanto na absorção dele como nutriente na hora da digestão, quanto na utilização dele, porque ela regula as concentrações de cálcio e também regula as concentrações de fósforo. Ela também tem grande impacto na produção da testosterona, certo? O hormônio masculino. Então, assim, para o hormônio masculino, como é um único hormônio sexual que a gente tem, os níveis dela tem que estar sempre legal, galera. Senão a gente também pode ter diversos problemas aí na saúde do homem. Em relação à saúde da mulher, testosterona para a mulher, ela pode ser um hormônio que vai incrementar o emagrecimento da mulher, certo? Mas também ele em grande quantidade, pode dar, né, aquela engrossada na voz, né, entre outros fatores que podem ocorrer, né, com a mulher. Aí vamos lá, vitamina K. Galera, a vitamina K, ela é principalmente muito boa para a saúde cardiovascular. Ou seja, ela é um potente vasoconstritor, certo? Tem muito estudo de vitamina K com idosos também, né? Para diminuição do risco cardiovascular, mas também tem estudos de suplementação de vitamina K para problemas eréteis, né? Que chamam. Ou seja, o homem está com um problema ali, não está conseguindo funcionar bem na hora H. Então, assim, tem estudos com suplementação de vitamina K efetivo, justamente por causa disso. Ele modula, faz a vasoconstrição e assim melhora a circulação do sangue em todo o corpo, certo? Então falamos aí, vitamina A, D, E e vitamina K. Essas são as 4 vitaminas lipossolúveis, galera. Agora a gente vai passar para as vitaminas Perdão, já falei da vitamina A, viajei um pouco. Vitaminas hidrossolúveis, vitaminas B e vitamina C. Galera, são poucas, né? Só que, na verdade, as vitaminas B, elas são complexos. Divide em vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Cada uma vai estar em locais diferentes de aquisição e ela vai funcionar para funções diferentes, certo? Por exemplo, vitamina B9 e B12, muito importante em quê? Na fase das gestantes. Elas são muito importantes na formação do tubo neural do feto, certo? Vitamina B1, lembra que eu falei que as vitaminas B faziam parte do metabolismo, da respiração celular, do NAD e do FAD? Vitamina B1, niacina, ela faz a formação do NAD, certo? Então ela é super importante na nossa respiração celular. Vitamina B2 age como antioxidante, entre várias outras. E cada uma delas, pessoal, tem um nome, certo? Eu não vou falar o nome delas todo porque eu tô com medo de errar e passar uma vergonha aqui na frente de 26 pessoas. Deus que me livre. Mas cada uma tem um nome, alguma como ácido pantoneico, niacina,
biotina, né? A gente tem a cobalamina, que é a B12, entre várias outras. Então, assim, cada uma vai ter em diferentes locais. A gente tem vitamina B1, a gente encontra muito em carnes, em músculo mesmo, porque, como eu disse, ela faz parte da respiração celular. O lugar onde mais tem respiração celular, músculo. Seu músculo vai ser onde mais vai fazer a sua respiração celular, certo? Então, assim, vitamina B1, bastante encontrada em carnes. Tem outros que já são encontrados também em folhas, folhosos, couve, brócolis, principalmente os folhosos de cores mais esverdeadas, eles também são muito ricos em vitaminas do complexo B, certo? Agora vamos lá, vitamina C. Galera, vitamina C, ela tem grande, como todos conhecem, né, que ela chega a ser o remedinho de vó para imunologia, certo? Para o seu sistema imunológico. Mas, por que, Rodrigo? Nunca entendi o que ela tinha a ver com o sistema imunológico. Galera, vitamina C também é um ótimo antioxidante. É um ótimo antioxidante mesmo, não tão forte quanto a vitamina E, mas ela é um ótimo antioxidante e ela é uma vitamina muito fácil de ser encontrada em vários lugares. É uma vitamina que se perde muito fácil em processos também. No caso, se você abrir uma laranja e deixar ela quietinha por, sei lá, 5 minutos, você já tem uma queda na concentração de vitamina C naquela laranja. Ela é muito fácil oxidável. Ela entrou em contato com oxigênio, ela é muito fácil para ir embora, certo? Então, assim, como ela é muito fácil encontrada, a gente é muito fácil de estar tendo a vitamina C. Só para vocês terem noção, na história do mundo, teve pouquíssimos casos de carência de vitamina C, e até uma história, cara, eu achei muito massa mesmo quando eu aprendi isso. Eu falei, cara, acho que foi uma das melhores coisas que a nutrição me trouxe. Foi por conta vocês sabiam que era por conta da vitamina C que os piratas geralmente não tinham dentes? Sempre sabe que os piratas são retratados como aqueles caras que não tem dente, com a boca toda lascada? Porque a vitamina C, galera, quando eles iam para alto mar, eles levavam coisas que não estragavam. Geralmente carnes, né? Coisas em salga, comiam muitos frutos do mar. Mas, assim, dessas coisas que eles comiam, poucas tinham vitamina C. A vitamina C, ela está muito presente aqui, ó, frutas, verduras, legumes, vegetais. E o que acontece? A carência da vitamina C, ela traz uma doença chamada escorbuto. Quem quiser pesquisar depois do escorbuto, é muito maneiro. E chamam também da doença do pirata. O escorbuto, ela começa a cair, a arcada dentária, a gente começa a ter má absorção também de cálcio. Ela também faz a parte dela ativa no metabolismo do cálcio. Então, assim, por isso que o escorbuto é chamado de doença do pirata, porque a pessoa começa a perder dentes, os dentes começam a ficar muito frágeis, começa a criar buracos, entendeu? Infecções na gengiva. Isso é pela falta da vitamina C. Mas, assim, você não vê por aí carência de vitamina C, entendeu? Hoje em dia, não. A gente teve nessa época dos piratas e, se duvidar, foi a única vez que se viu falar na história de deficiência de vitamina C. Mas vamos lá, outra função ótima da vitamina C, galera. Ela ajuda muito na absorção do ferro. Lembra que lá atrás eu falei que tem competição na absorção, por exemplo, do cálcio e do ferro? Já é diferente, por exemplo, do ferro com a vitamina C. Muitos estudos, galera, que falam muito bem mesmo da vitamina C e da absorção do ferro. Pessoas com anemia ferropriva, é indispensável na sua prescrição, galera, que você pelo menos fale para ela comer um acerola como sobremesa. Você almoça comendo um suquinho de acerola, tomando um suquinho de acerola, então come uma laranja de sobremesa, sacou? Isso por conta da absorção do ferro, que ali o seu almoço vai ser onde você mais vai ter contato com frutas, com legumes, com folhosos, e aqueles folhosos ali, eles querendo ou não, estão cheios do ferro não M, né? A gente vai falar um pouquinho deles mais tarde. Estão cheios do ferro não M. E aí é um ferro mais difícil de ser absorvido do que o ferro M, que a gente tem pelas carnes. Mas a vitamina C, ela melhora a absorção dos dois, tanto o ferro M quanto o ferro não M, certo? Vamos próximo, galera. Vamos agora aos minerais. Como eu falei, estava falando da goiânia do ferro, eu acabei de perceber que eu esqueci de botar exatamente ele aqui na nossa apresentação. Mas vamos lá, vou falar dele com certeza, porque o ferro é um dos mais importantes. Uma das anemias que mais aparecem no mundo é a anemia ferropriva. É porque a pessoa está se alimentando mal? Nem sempre. Como eu falei para vocês, competição na absorção. Pode ser que a pessoa não esteja se alimentando mal, mas que ela esteja comendo de forma errada, entendeu? Por exemplo, se ela está se alimentando com bastante salada, então quer dizer que ela vai ter bastante
acesso ao ferro não M. Ele é um ferro com menor biodisponibilidade, digamos assim, porque a gente não tem absorção fácil dele. Então ela vai ter mais acesso ao ferro não M. Tendo isso, a gente tem que bolar estratégias para que esse ferro não M seja também mais absorvido. A pessoa está comendo, sei lá, picanha com queijo. Cara, picanha riquíssima, olha, aquela picanha que chega lá sangrando, riquíssima em ferro M. Mas, como eu disse, ela tem competição com cálcio. Então, assim, cálcio com ferro, você vai ter uma absorção prejudicada, principalmente do ferro. Não tanto quanto do cálcio, certo? Mas principalmente do ferro. Então é isso, galera. A gente tem que pensar na nossa prescrição também isso, periodicidade. O que eu posso passar de acordo com o momento? O que eu posso passar de acordo com aquela refeição? É comum no café da manhã a gente comer uma peçona de picanha? Não é comum, pelo menos aqui na minha casa não é comum, não sei aí na casa de vocês. Mas assim, então, por exemplo, no café da manhã, cara, vamos incrementar ferro no café, ou vamos incrementar cálcio no café da manhã. O cara pode tomar leite, manteiga, requeijão, queijo, entendeu? Então a gente pode, ali é um momento que a gente pode estar pensando, focando na absorção do cálcio. No almoço vai ter que ser um momento que a gente vai estar focando na absorção do ferro, entendeu? Então é bastante importante a gente ter essa sacada na hora da prescrição dietética, beleza? Vamos lá, agora o cálcio. O cálcio está principalmente encontrado em leites e derivados de leites, certo? Queijo, manteiga, requeijão. E também em vegetais e folhosos. Brócolis, riquíssimo em cálcio. Espinafre, riquíssimo em cálcio. E ele também está presente em algumas sementes. A semente de gergelim, por exemplo, ela é riquíssima em cálcio. Semente de gergelim para uma pessoa idosa é ótimo, botando assim na comida, ela é uma excelente fonte de cálcio, certo? Então, assim, o cálcio ele vai ajudar na função óssea, principalmente. Pensou em cálcio, você já vai pensar na função óssea de primeira, não é mesmo? Mas vamos lá, ele também ele vai atuar na contração muscular, galera. Acho que eu citei um pouquinho mais antes, quando eu falei de contração muscular, o cálcio tem uma função importantíssima na contração muscular, certo? O cálcio que vai fazer a movimentação como é que chama, gente? Agora me fugiu o nome. Enfim, o cálcio vai fazer a movimentação para que o sarcômero possa o quê? Se contrair, entendeu? O cálcio que vai fazer essa ligação para o sarcômero estar se contraindo, falando assim de uma forma bem chula, né? Então, assim, ele também atua na contração muscular, beleza? Vamos agora ao fósforo. Uma das principais funções do fósforo, galera, que eu falei para vocês mais cedo ali no metabolismo energético, adenosina trifosfato. Ali a gente está falando do fósforo, ou seja, uma molécula de ATP, ela vai ter 3 moléculas de fósforo, certo? O fósforo vai estar atuando ali como moeda de troca, beleza? Ele vai ser encontrado principalmente em ovos e peixes. Ele tem a principal função dele da respiração celular, né? Mas ele também faz parte da estrutura da membrana plasmática. Isso é bem importante, galera. Qual é a importância da membrana plasmática, Rodrigo? A membrana plasmática, galera, ela vai ter aquela famosa que a gente ouve desde o ensino médio, permeabilidade seletiva. Ou seja, ela vai selecionar o que vai estar passando para dentro da célula ou não. Tá, Rodrigo? Não, isso eu lembro, mas o que isso tem a ver com fósforo? Galera, vocês têm que lembrar que a membrana plasmática ela é formada por bicamada fosfolipídica. Ou seja, a cabeça da bicamada ali, ó, porque ela é bicamada, ela é mais ou menos assim. A cabeça que está juntando aqui, ó, que vai ajudar na permeabilidade, é um elemento de fósforo, certo? Então ela vai estar ajudando nessa permeabilidade seletiva da molécula. Vou tomar um golinho de água aqui que eu tô falando. Chega a estar seca a boca. Vamos lá, galera, pro próximo. Magnésio, ele é bastante encontrado em aveia, amêndoas, amendoins, né? E esse mineral, ele atua principalmente na função do relaxamento muscular. O que acontece? Lembra que eu falei que o cálcio, ele faz a contração do sarcômero? Basicamente, o magnésio, ele vai soltar o sarcômero. Enquanto um fecha, o outro vai abrir. Então, ele tem grande importância no relaxamento muscular, além dele também atuar bastante nos sítios ativos de enzimas. O que é o sítio ativo de enzima, Rodrigo? O sítio ativo de enzima é onde
é como se fosse uma chavinha que liga. Então tem várias enzimas que o magnésio se liga nelas, liga a chavinha e ela começa a funcionar. Ela começa a transportar o que ela tiver que transportar, ou quebrar o que ela tem que quebrar. Ela começa a fazer a função dela, certo? Próximo mineral, o sódio. O sódio é muito conhecido, ele vai estar na principal forma dele, sal de cozinha, NaCl. É uma das principais formas que a gente encontra o sódio, mas também outra fonte de sódio, produtos ultraprocessados. Até meio assim, fala, nossa, fonte de sódio, produtos ultraprocessados. Sim, galera, não quer dizer que isso também seja bom. Excesso de sódio é muito fácil de se atingir justamente pela grande disponibilidade que a gente tem dele. E esse é o problema do sódio atual, certo? Quer dizer que o sódio seja ruim? De maneira nenhuma, galera. Quem aqui conhece, quem aqui tem pressão baixa, ou conhece quem tem pressão baixa, sabe como é ruim você ter uma queda de pressão assim repentina. Quando você levanta assim, do nada vai bunfa e cai tudo, parece que apaga o seu mundo. Pois é, isso pode ser uma hipotensão, que a gente chama. E a hipotensão ela pode estar associada a um baixo consumo de sódio, mas um alto consumo de sódio vai estar associado a hipertensão e problemas cardiovasculares, entendem? O grande problema do sódio atualmente é pela disponibilidade que a gente tem dele. Ele em si, ele é maravilhoso, ele realmente é maravilhoso. Ele vai atuar na contração muscular também. Lembra que eu falei do sódio e potássio? Ele que vai fazer a movimentação, ele que vai começar o processo para a contração muscular, certo? Além de que ele vai estar ajudando no equilíbrio osmótico do corpo. Galera, vocês têm que lembrar que o sódio, ele é um micronutriente que tem em maior quantidade no nosso sangue, certo? Nosso sangue, além de ter muita água, ele tem muito sódio. Então, ele tem grande concentração no sódio. E o equilíbrio osmótico do nosso corpo, galera, a gente fala que é a movimentação da água. A água no organismo, ela vai se movimentar de dois jeitos. Por exemplo, a minha garrafa é uma célula, ela está cheia de água aqui, certo? Aqui eu estou em equilíbrio. Isso aqui, por exemplo, minha mão é o sódio, certo? Aqui nós estamos em equilíbrio. A água pode continuar aqui dentro. Agora eu começo a botar várias mãozinhas aqui, ó, encher de sódio, a água vai fazer o quê, ó? Passar de um lugar a outro. Tem que lembrar também que a água ela é o solvente universal, ou seja, ela sempre vai para a área que tiver mais concentração de soluto. Ela é o soluto universal, ela é o soluto universal e sempre vai para a área que tiver mais solventes, certo? Então ela sempre vai estar passando de um meio para outro. Essa é a movimentação da água. E o sódio, por ele ser o mineral que tem maior concentração no sangue, ele vai estar comandando. Vocês concordam comigo que ele vai estar comandando esse equilíbrio osmótico? Se a gente continuar muito sódio, plumpa, enche de água, o vaso sanguíneo às vezes não aguenta, e aí faz o quê? Hipertensão arterial, certo? O vaso sanguíneo não aguenta, que a pressão está muito forte, tem muita água, muito sódio. Então ele vai estar atuando nesse equilíbrio osmótico também. Mas lembrando, galera, o sódio não é ruim, o sódio nunca foi vilão. O problema do sódio é a disponibilidade dele que está em excesso. Por quê? Porque além dessas funções orgânicas que ele também tem a função de quê? De conservar os alimentos. Lembra que eu falei também anteriormente, a salga das carnes, para as carnes durarem mais? O sódio que fazia esse processo. Pelo mesmo processo do equilíbrio osmótico, ele tirava a água de dentro da carne e ele impedia a proliferação bacteriana daquela carne, daquele alimento, certo? Então é isso, galera, o sódio também ele é muito bom para conservar os alimentos, por isso que a indústria arrebenta com ele, porque eles querem o tempo de vida de prateleira o maior possível. Vamos lá, próximo, galera, potássio. Como eu falei também, o potássio, ele trabalha muito na contração muscular, ele faz uma harmonia ali com o sódio e aí começa uma contração muscular. Mas o que acontece, galera? Se o sódio ele tem maior concentração extracelular, a gente tem o potássio com maior concentração intracelular, certo? Então ele também vai estar atuando no equilíbrio osmótico, certo? Às vezes ele pode estar segurando a água enquanto tem muito sódio para o outro lado, ou então, quando tem pouco sódio, ele vai estar também segurando a água na célula, entendeu? Então, o potássio ele vai estar atuando no equilíbrio osmótico e ele vai estar atuando também na contração muscular. Ele que faz a bomba de sódio e potássio para iniciar uma contração muscular. Ele é muito encontrado em frutas e legumes, certo? O potássio também ele é bem fácil
de ser encontrado. Uma fruta com grande quantidade de potássio, banana. Banana tem uma grande quantidade de potássio, galera, muito boa mesmo. Entre outros, né? Melancia também. O zinco ele é encontrado principalmente em carnes, iogurtes e frutas, e principalmente na carne de porco. Ele vai ter a principal função dele, ele vai ajudar na síntese de proteína, ele vai estar ajudando aonde, galera? No processo de tradução e transcrição, certo? Para a síntese de proteína, vai estar ajudando lá no DNA, é lá que o zinco vai estar atuando. Entre outros, ele também serve como, ele também tem funcionalidade em sítios ativos de enzimas, entre várias outras, como é que diz, funcionalidades. Vamos lá, galera. Agora, importantíssimo da gente falar, como a gente falou de macros e micronutrientes, a gente vai ter que falar dos excessos e das carências deles, né? Isso aí isso é uma coisa que o nutricionista tem que focar muito, né? Porque é aí que o nosso trabalho tá. A gente tem que evitar as carências e equilibrar os excessos. Entendeu? Como eu falei lá no começo, o equilíbrio para mim, galera, é a chave do mundo. E tá aí o porquê. Vamos lá. Os excessos de nutrientes. A gente tem a obesidade e excesso de nutrientes. Qual nutriente, Rodrigo? A gordura, certo? Um macronutriente. A gente tem excesso do macronutriente chamado da gordura. A diabetes. Rodrigo, o que acontece na diabetes? Cara, a diabetes é quando a gente tem um excesso de açúcar no sangue. Isso que eu digo, a diabetes tipo 2, é aquela que a gente arruma no meio da vida, seja por maus hábitos, certo? É a diabetes que ela vai aparecer que ela pode aparecer no meio da sua vida se você não tomar cuidado. Não da tipo 1, a tipo 1 a gente nasce com ela e é um problema do pâncreas, certo? Das ilhotas de Lange lá. Mas vamos lá, diabetes, excesso de açúcar, você levou uma vida com muita gordura, muito açúcar, e você já tem tendência a desenvolver a diabetes tipo 2, porque, não se enganem, você adquire ela na vida, mas ela é o meio que mais se passa de pai para filho, certo? Ela é o tipo de doença que mais passa, mais do que a diabetes tipo 1. Na verdade, a diabetes tipo 1 ela vai estar muito associada a uma malformação, entendeu? Ou inatividade mesmo. Agora, a diabetes tipo 2, ela é que você adquire no meio da vida e ela é a que mais se passa de pai para filho, mais passa na família. Rodrigo, Oi. Desculpa te cortar, já são 9h35. Daqui 15 minutos você consegue finalizar para a gente fazer mais 15 minutos de pergunta? Vou dar uma acelerada aqui. Eu falo Tá pra bom. caramba, eu me animo, desculpa. Mas tá ótimo. Obrigada, desculpa interromper. Que isso, pode interromper a hora que tiver que interromper. Vamos lá, galera. Hipertensão. A hipertensão, como eu falei para vocês, quando eu falei sobre o sódio, ela é o excesso de pressão dentro do vaso sanguíneo. Ela pode ser um excesso de sódio, ela pode ser um excesso de gordura, ela vai estar ligada a vários excessos, na verdade, não só excesso de sódio. Aterosclerose, doenças cardiovasculares ligadas à hipertensão também. Doenças degenerativas podem estar ligadas aos excessos. Envelhecimento precoce, excessos de radicais livres, isso é do sistema antioxidante, a gente vai falar agorinha deles, certo? Então, assim, esses são os principais excessos encontrados no corpo humano. Nós também temos outros excessos. Excessos de proteínas podem causar danos renais, lembra disso? Vamos lá, excesso de gordura pode causar obesidade, que também pode causar outras doenças, pode causar diabetes, hipertensão. Agora vamos às carências. As carências realmente são um pouquinho mais complicadas, galera, porque elas têm uma infinidade de coisas. Lembra que eu falei que tem vários micronutrientes, vários minerais, várias vitaminas. A gente tem várias carências também, tanto de macro como de micros. A gente tem anemias ferropriva, anemia megaloblástica, certo? A ferropriva é a falta de ferro, como eu falei para vocês. Nem sempre é porque a pessoa come pouco, mas o jeito que ela está comendo pode estar errado. Pode causar desnutrição quando a gente tem carências de macronutrientes, a gente pode estar causando desnutrições. Um exemplo, eu até botei aqui embaixo, desnutrição de Kwashiorkor. Galera, ela é uma desnutrição energético-proteica. É quando a gente tem a privação de proteínas e privação de carboidratos também, né, do que mais vai gerar energia.
de calorias no geral, mas também principalmente associada a uma diminuição da desnutrição proteica. Então ela é uma desnutrição energético-proteica muito comum em países de fome, como a África, certo? Hipovitaminoses, baixos níveis de vitaminas, de vitamina D, como eu falei, que é até política pública lá nos países da Europa. Aqui no Brasil a gente tem uma política pública para evitar a hipovitaminose. A gente tem as farinhas enriquecidas com ferro e ácido fólico. Ferro e vitamina B9, o ácido fólico, certo? A gente tem essas políticas públicas, porque aqui no Brasil foi muito comum esse tipo de desnutrição. A gente tem o escorbuto, que eu falei lá em cima de vocês, que é a carência de vitamina C. A gente tem diminuição de atividade imunológica, tanto pela diminuição do equilíbrio redox, que a gente vai falar já já, feito pelas vitaminas e minerais. Hipoglicemia, carência de glicose, carência de ingestão de carboidratos. Hipotiroidismo, que eu falei para vocês também, o iodo está bastante ligado ao metabolismo da tireoide, os hormônios da tireoide. Então, assim, carência de iodo, pode ter certeza que você pode ter um hipotiroidismo aí. Beriberi é a deficiência da vitamina B2, galera. Ela também é uma doença que dá por carências. Kwashiorkor, foi o que eu acabei de falar com vocês. Diminuição da força muscular. Quando a gente tem carências, a gente tem uma intensa quebra de proteínas musculares. Quando a gente tem quebra de proteína muscular, a gente tem diminuição de músculo, a gente tem diminuição da força. Além de que você está tendo uma diminuição da força muscular e que você está tendo uma desnutrição. Pode ser energética, certo? Nutrição energética, você está sem energia, então está usando a energia como fonte secundária de energia, cara. Ele tá começando a queimar os músculos para estar gerando energia, para estar gerando ATP. Próximo, antioxidantes e radicais livres. Galera, aqui se eu fosse parar para falar, ia ser 1 hora para falar só disso. Eu vou tentar ser bem breve mesmo deles. Vamos lá, Rodrigo. O que é os antioxidantes e os radicais livres? Galera, antioxidantes e radicais livres, eles fazem, os dois juntos, um equilíbrio redox. Vamos dizer que os radicais livres, eles são... como é que é o nome? Agora me fugiu um pouquinho o nome também. Eles são produtos, né, do metabolismo normal. Eles são normais de acontecer no corpo e em qualquer reações químicas eles podem acontecer. Só que os dois, entre os antioxidantes e os radicais livres, eles têm que estar sempre em equilíbrio, o chamado equilíbrio redox, certo? E isso no organismo. Então, vamos lá, os antioxidantes são compostos por grupos de substâncias como vitaminas, substâncias vegetais, sais minerais e podem ser ingeridos por meio da dieta alimentar e pelo meio endógeno, que atuam na inibição da formação dos radicais livres. Galera, a gente tem 2 tipos de antioxidante. Os antioxidantes que a gente adquire por meio exógeno e os antioxidantes que a gente adquire pelo meio endógeno. Os antioxidantes endógenos, eles são ações enzimáticas. Lembra que a gente falou lá das enzimas formadas por proteínas? Uma das ações das enzimas são várias, lembrando que cada enzima ela é específica para um processo, certo? Então, a enzima formada, que pode ser gerada como antioxidante, o antioxidante endógeno, eles são por ações enzimáticas, beleza? Os antioxidantes exógenos, como eu falei para vocês, vitamina C, vitamina E, vitamina A, alguns minerais também, algumas substâncias geradas pelo metabolismo das plantas, que são chamados dos fitoterápicos, certo? Eles também podem ser antioxidantes. A gente tem cúrcuma, a gente tem canela, tem bastante antioxidante, entendeu? Então, assim, muitos lugares mesmo do exógeno a gente consegue adquirir esse antioxidante, já que a nossa forma endógena não é suficiente, galera. De acordo com o modo de vida que a gente vive hoje, a gente tem muita produção de radicais livres. E ele se dá por várias coisas. Bebida, fumo, a gente ingerindo o ar cheio de dióxido de carbono, isso tudo está gerando radicais livres. E os radicais livres já são as moléculas que elas possuem um número de elétrons da sua camada de valência, um número par na sua camada de valência. Lembrando que a camada de valência ela vai fechar em um número ímpar. Então, ela tendo um número par, ela vai deixar instável. E quando essas moléculas estão estáveis, elas tentam roubar elétrons de outras moléculas para estar estabilizando a sua camada de valência. E ela não quer saber, ela quer roubar de qualquer uma.
E lembrando, galera, a maioria Ixi, Maria. A maioria dos processos metabólicos que acontecem no nosso corpo são por meio de quê? Interações de oxirredução. Já são uma interação de troca entre elétrons, só que essa troca entre elétrons é esperada, certo? Essa troca entre elétrons é benéfica para os dois, onde um ganha e o outro perde. Essa troca ela é esperada e ela é benéfica para os dois. Agora, quando essa troca vai trocando entre vários, vai sobrar um, concorda? Vai sobrar um faltando. E aí ele está instável, galera. Ele vai começar a tentar roubar de outras ligações, de outras interações de oxirredução que está rolando ali no corpo. Então ele vai estar atrapalhando processos fisiológicos. Mas lembrando, galera, os radicais livres, eles são fisiológicos. Eles têm que acontecer, certo? Radicais livres e processos inflamatórios, vocês têm que lembrar que eles têm que acontecer. Eles estão muito ligados e eles têm até uns conceitos muito parecidos que eles chegam a ser confusos. Mas vocês têm que lembrar, galera, eles são esperados e eles têm que acontecer no corpo. Por exemplo, para processos de adaptação. A hipertrofia, o crescimento muscular, ela vai ter que estar associada a um grande número de radicais livres, porque você está danando um tecido, e a um processo inflamatório, porque você está danando um tecido. Entendeu? A hipertrofia é realmente quando você começa a quebrar os sarcômeros que formam o músculo, e aí você está gerando radicais livres ali e processo inflamatório ao mesmo tempo. É esses processos que eles vão estar gerando adaptação. Então, eu lembro que tinha uma época que a galera chegava do treino lá, treinou pesadão, e metia 2 cápsulas de ômega 3. Galera, isso é bom? Isso não é bom para hipertrofia, porque você está acabando com o processo anti-inflamatório. Você está enchendo seu corpo de anti-inflamatório, aquela ferida está ficando ali, entendeu? Ela não está sendo reparada porque não está tendo a sinalização. Todo o processo do nosso corpo ele ocorre por sinalização, certo? Se não estiver tendo a sinalização, a gente não tem adaptação, a gente não tem hipertrofia. Mas assim, falando bem em cima, radicais livres e antioxidantes é isso. E os dois juntos, como eles são necessários, eles têm que formar um equilíbrio redox, certo? Eles têm que estar equilibrados entre eles, onde eles não possam nos causar prejuízo e possam realmente estar ajudando o nosso corpo a se desenvolver. Ah, uma coisa que eu esqueci, galera, radicais livres está muito associado a alguns tipos de câncer, envelhecimento precoce, certo? Entre doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer, beleza? Vamos lá, galera, e para encerrar, na verdade não, mais uma coisa para falar sobre o nosso organismo, a gente tem a nossa a nossa ingestão de água. Todo mundo sabe, né, da importância da ingestão de água no organismo. A gente já falou um pouco aqui quando falou das fibras, lembra que eu falei que as fibras modulam o trânsito intestinal de acordo com a sua afinidade com a água? Só que para elas fazerem isso, galera, tem que ter água. Lembra? Tem que ter água. Então, assim, a maior parte da sua constipação, às vezes, ela vai vir por falta de água que você está tomando. Beleza? Então, assim, tem que ter água, sempre. A água, ela vai ser importante. Além da maior parte do nosso corpo ser formado por água, né? Que é o nosso sangue. Então, esse já é um dos motivos para tá ingerindo água toda hora. Você imagina, seu sangue começar a ficar mais denso, mais denso, mais denso. Que coração que aguenta bombear esse sangue, cara? Ninguém. Não é? Então vamos lá, a água, ela vai ser boa tanto para o sangue, ela vai ser boa para o trânsito intestinal, ela vai ser boa para manutenção do equilíbrio térmico. A água ela vai estar fazendo essa manutenção térmica também. Lembra do suor? Galera, o suor não é quando você está perdendo gordura, tem gente que acha que o suor é quando está perdendo gordura. O suor ele sai justamente para estar resfriando a derme, e aí é um dos meios de equilíbrio térmico do nosso corpo, certo? E ela também é muito importante no nosso sistema imunológico. Caraca, Rodrigo, sistema imunológico? Cara, sistema imunológico. No sistema imunológico a gente tem um processo chamado sistema complemento, onde ela é um dos processos primários, uma das ações primárias do sistema imunológico, muito eficaz, certo? Mas que ela não é tão específica quanto quando a gente vai começar a mexer com o TCD8 e o TCD4, certo? Com os linfócitos B. Ela ainda é do sistema complemento. Ela ainda que vai, a água, nesse sistema complemento, que vai causar a lise de corpos estranhos, beleza? Então ela está muito aí interligada ao sistema complemento. E aí, galera, como eu falei para vocês sobre as DRIs. As DRIs, galera, elas vão sempre estar dizendo respeito à ingestão diária recomendada dos nutrientes. Então, assim, a gente vai embasar a nossa prescrição, os nossos estudos, tudo na DRI. Por quê?
porque ela vai me dar um norte, sacou? Cara, eu tô com um indivíduo aqui saudável, tô com um indivíduo aqui totalmente saudável, Rodrigo, o cara tá legal, ele tá no peso certo, ele tá sem nenhuma anemia, ele tá sem nenhuma carência, cara, você vai seguir as DRIs, entendeu? As DRIs são feitas para indivíduos saudáveis. Caraca, Rodrigo, eu cheguei aqui com um bicho que ele tá com anemia, ele tá com anemia ferropriva, tá muito magro, ele tá dando desnutrição grau 1 pela tabela de IMC, a composição corporal dele deu muito baixo. Que eu posso fazer? Cara, você vai, as DRIs, elas têm tanto as quantidades de macronutrientes quanto as de micro. Cara, o que você pode fazer? Você pode aumentar o consumo calórico dele, você vai aumentar as recomendações de gordura, de proteína e de carboidratos, mas a gente tem que arrumar, Rodrigo, a carência que ele tem sei lá, vitamina B12, de ferro, vamos dizer, de ferro, porque vitamina B12 é mais complexo. A gente tem que arrumar a carência que ele tem de ferro. Cara, beleza, então a gente vai começar aqui, nas DRIs, o consumo de ferro tá em 18 miligramas, cara, vamos começar a botar 22. Tá, beleza, e o resto? O resto a gente pode seguir as recomendações da DRI, se ele só tem uma carência de ferro, certo? Então são valores que eles são estabelecidos justamente para isso, para nortear as nossas recomendações. Só que vocês têm que lembrar que eles são feitos por indivíduos saudáveis. E principalmente a gente tem que lembrar que as DRIs elas são feitas pela média populacional, né? Lembrando sempre que cada prescrição dietética a gente tem que fazer individualizado, certo? E cada prescrição dietética, como a gente faz individualizado, mas as DRIs são um estudo populacional. Caraca, Rodrigo, mas como é que isso funciona? E, cara, não dá para eu fazer uma recomendação para cada pessoa, entendeu? Geralmente, as carências, os problemas de uma população, elas tendem a ter o mesmo entre pessoas. Claro que cada um com sua individualidade, mas geralmente vai ter o mesmo entre as pessoas. Por isso que as DRIs são feitas em uma média populacional e por isso que a gente pode contar com esses dados, sim, para estar levando ao meu paciente, para estar levando esses dados para o meu consultório. Só que o principal problema, galera, que está tendo aí, as DRIs elas são feitas, calculadas para a população dos Estados Unidos e do Canadá. Não é a mesma população do Brasil. Só que aqui no Brasil, a gente não tem uma referência forte, né? A gente tinha as RDAs, que é a recomendação diária de... Agora me fugiu o outro nome, mas são RDAs. Só que assim, elas são muito antigas, elas são fracas. As DRIs, galera, elas contemplam tudo. Macronutrientes, micronutrientes, ela tem forma para a gente medir o metabolismo energético, sabe? Então, assim, as DRs são bem completas e elas são uma ferramenta, sim, que são validadas aqui no Brasil, mas que é bom a gente sempre lembrar que elas não foram feitas para a população do Brasil, elas foram feitas na população dos Estados Unidos e no Canadá. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem que fazer mesmo um remeleixo de cintura aqui para tá tentando adaptar, mas que não é tão diferente, entendeu? Elas são, sim, verificadas aqui no Brasil e podem usar, sim, nas prescrições de vocês aí sem medo. E é isso, galera. Agora a gente pode abrir para as perguntas. Me desculpe se eu falei um pouquinho demais, eu tendo a me animar. Gente, eu tava falando com o microfone mutado, enfim, detalhes. Aconteceu a entrevista com a nossa mediadora e eu vou ficar aqui nesse final, tá bom? Sem problema. Meu nome é Vanessa e eu vou ler algumas perguntinhas aqui no chat. Pode mandar, Vanessa. Um minutinho. Tem algumas perguntinhas lá em cima. A Lisa perguntou bem assim: Rodrigo, como a vitamina K é vasoconstritora, pode ter algum efeito hipertensivo se em excesso? Lisa, né? Com certeza, Lisa. Qualquer um que a gente faça com efeito vasoconstritor, ela pode dar, né, hipertensão. Só que, em relação a isso, é muito difícil você ter uma hipervitaminose, certo? As hipervitaminoses, a gente tem um problema quando tem a hipovitaminose, mas as hipervitaminoses são um estado muito difícil da gente chegar.
Porque lembra que eu disse que os micronutrientes eles se encontram em poucas partes, em partes muito pequenas nos alimentos. Então, assim, um dos alimentos mais ricos em vitamina K são folhosos verdes, né, verdes escuros, e também até amendoim. Sei lá, acho que ninguém conseguiria comer 1 quilo de amendoim, entendeu? Para a gente ter uma hipervitaminose realmente de vitamina A ou de vitamina K. Em relação a outras vitaminas, por exemplo, a vitamina A, se você sentar embaixo de um pé de manga, eu mesmo, se eu sentar embaixo de um pé de manga, eu como 3 mangas, fácil, porque eu adoro manga. Eu posso sair de lá com a hipervitaminose de vitamina A. Quer dizer que isso vai me fazer mal? Não. Agora, se eu comesse muita, 10, 15 mangas, poderia me fazer mal? Com certeza. Com certeza, ela afetaria o equilíbrio redox, entre vários outros processos que ela também poderia causar. Mas é isso. É muito difícil a gente ter uma hipervitaminose. Beleza? Aí temos uma pergunta aqui do Guilherme. Quais são os principais alimentos que contêm fibras? Não sabia dessa importância toda delas. As fibras são muito importantes, sim, como eu falei, principalmente pro nosso trânsito intestinal, né? Mas também uma boa importância no nosso sistema imunológico. Guilherme, alimentos principais que eu vou encontrar fibra, lembrando, como eu falei, fibras são polissacarídeos de origem vegetal. Então, cara, pode investir aí em vegetais, bastante em folhas, certo? Uma coisa interessante, Guilherme, que pode ter muito a ver com a sua pergunta, por exemplo, Rodrigo, então se eu fizer um suco de, por exemplo, o abacate, ele é riquíssimo em fibra. Rodrigo, se eu estiver fazendo um suco de abacate, né, eu sei que não existe, mas vamos dar, a maçã também é rica em fibras. Rodrigo, se eu fizer um suco de maçã, se eu tomar um copo de suco de maçã por dia, eu vou estar legal das minhas fibras? Cara, não. Sempre que você passar por um processo de trituração, passar por um suco, você amassar, você tende a perder as fibras, certo? Principalmente após o coar. A fibra, ela vai ser toda aquela babinha que fica quando você coa um suco, por exemplo, de uma fruta. Então, assim, você fez um suco, você já quebrou polissacarídeos de origem vegetal, você já não tem a mesma função da fibra, sacou? Então, assim, você vai diminuir a sua ingestão de fibra se você tentar adquirir por esses meios. Mas as fibras você sempre vai estar encontrando ali em folhas, em frutas, certo? Todo polissacarídeo de origem vegetal. Por isso que eles falam, algumas galeras que passam aqueles sucos, principalmente os sucos que eles chamam de suco detox, que não sei o que passam com couve, com não sei o que, eles falam que não coa. Não coa porque ali você vai estar mantendo pelo menos um pouco das fibras que você botou. Certo? Você está com o microfone desligado de novo, Vanessa. É porque a cachorra fica latindo, gente, desculpa. Tranquilo. Chat aqui. Esquenta não. O Guilherme fez um comentário a respeito da vitamina C, que tem um livro chamado Os Botões de Napoleão, que tem um capítulo só sobre vitamina C e a sua importância na história. A Evelyn fez uma pergunta. Olha aí, maneiríssimo, Guilherme. No seu caso é 63%, né? O meu é 50%. A Evelyn fez uma pergunta. A vitamina D, ela atua na absorção do cálcio e em geral é muito comentado da osteoporose. Quando ocorre a deficiência da vitamina D? Quando ocorre a deficiência de vitamina D, mas é sobre as contrações musculares? Então, Evelyn, ela vai afetar diretamente? Não. Lembra que eu falei que a vitamina D, ela afeta diretamente aonde? No metabolismo do cálcio. E quando eu falei como são as contrações musculares, lembra que eu falei que o cálcio que vai fazer a contração do sarcômero? Então, o que acontece? Se a gente tem uma deficiência de vitamina D, provavelmente você vai ter uma deficiência de cálcio também, juntamente com ela, certo? Ela, além de facilitar a absorção do cálcio, ela é muito importante no próprio metabolismo do cálcio. Então, assim, principalmente no processo de reabsorção. E lembra que eu falei que a reabsorção do cálcio é o que acaba quebrando a galera sobre a osteoporose, porque o cálcio ele faz a entrada e faz a saída normalmente. Só que a vitamina D vai
ela vai funcionar na reentrada do cálcio no osso. Então, aí que está a função dela como na osteoporose. E na contração muscular, ela vai estar nos níveis de cálcio. Ela vai estar mantendo os níveis de cálcio, porque ela também ajuda muito na absorção do próprio cálcio que vem dos alimentos. E como eu disse, alguns micronutrientes têm competição na hora da absorção. Um deles é o cálcio. Foi igual esse relatório. Respondido? Eu mandei, por exemplo, tudo que ela pediu é folha de rosto. A gente tem mais uma perguntinha aqui também, vou ler, só um minutinho. Pode mandar. O meu relatório. Onde fica o pão de queijo congelado? Em processados ou ultraprocessados? Marcian, adoro quando perguntam sobre o guia. Cara, o que acontece? Uma coisa que para mim também foi durante minha graduação, bastante difícil separar nas classificações do guia, foi o que é o processado e o que são preparações. Então vamos lá. Você tem uma preparação de pão de queijo. Cara, tem pão de queijo que você faz com 3 ingredientes. Agora já teve pão de queijo que minha mãe trouxe do mercado. Cara, ele tava com uma lista enorme de ingredientes. Então, outra classificação muito fácil para você estar pensando nisso, Ian, é você ver a lista de ingredientes. Cara, se começou nomes que você não entende, sei lá, monoglutamato sódico, sacou? Já é um nome bem difícil, já é um nome que você fala, pô, isso tem no queijo? Sacou? Então, quando tem nomes muito difíceis de você estar entendendo, então você já pode classificar ele no ultraprocessado. Se tem uma lista muito grande de ingredientes, você também já pode botar ela no ultraprocessado. Entendeu? Então tá aí um jeito mais fácil de você estar fazendo essa diferenciação deles. Beleza? Gente, mais alguma pergunta? Então, a gente vai encerrar nosso lindo minicurso. Agradecer assim, imensamente o Rodrigo. Como a Bruna falou no início, esse além de um minicurso comum, é uma campanha na qual a LASFAC e a Assim que estão organizando para a comunidade no Sol Nascente, né? Porque devido à pandemia aumentou bastante lá, então vocês estão aqui, então vocês estão ajudando nessa campanha. E eu queria agradecer de coração ao Rodrigo e todos que estão aqui e todos que ficaram até o final. E convidá-los para seguir a async.df, seguir a lasfac.unb no Instagram. A gente está divulgando alguns cursos, no qual uns vão ser referentes a essa campanha, né, cobrando um valor simbólico de R$5. E é isso. Dizer que espero que todos tenham gostado da palestra. Foi incrível, assim, eu gostei. E o certificado vai ser enviado no e-mail de vocês, tá bom? No e-mail que vocês cadastraram no formulário. E não se preocupem que todos vão receber. Qualquer coisa, podem chamar a gente no Instagram, tá bom? E o Pedro tá pedindo considerações finais, Rodrigo. Vai ter, Pedro. Você achou que eu ia embora sem essa? Agora eu passo a palavra para você, Rodrigo. Agradeço. Muito obrigado você, Vanessa. Eu queria agradecer mais uma vez a essa galera da Async, da LASFAC. Queria agradecer imensamente por ter me convidado. É sempre um prazer estar falando sobre nutrição, estar divulgando sobre alimentação saudável, certo? Sempre um prazer para mim. Queria agradecer a galera que aguentou até o final, porque agora que eu tô vendo, já são 10 horas da noite, eu me empolgo bastante, falo bastante. A galera que me aguentou aí até o final. Espero que tenham realmente gostado, espero que tenham ficado bem explícito as coisas. Às vezes posso falar uma coisinha ou outra atropelada, mas muito obrigado por terem ficado aí, galera. E já deixar pro final aí, galera, um convite para vocês, e eu e a galera da Async, o Pedrão aí, a gente tá lançando também, galera, um curso de nutrição humana básica. Esse curso ele tem um outro valor, certo? Mas ele é um curso realmente, ele não é um mini curso, ele não é uma palestra, ele é realmente um curso, onde a gente vai estar detalhando todas essas coisas que eu já falei aqui pra caramba, mas a gente vai estar falando tudo detalhadinho, galera, fases da vida, as DRIs, limites foi até uma pergunta, né, as DRIs elas trazem também como o limite de nutrientes, o limite do excesso, o limite da carência, beleza? A gente vai estar detalhando tudo isso certinho, a gente vai estar falando sobre fórmulas, cálculos, quais são os cálculos, quando que eu vou usar o cálculo, sacou?
Então, assim, em breve a gente vai estar lançando esse curso para a galera que se interessar aí, para a galera que curtiu a palestra. Lá eu vou estar falando bem mais detalhado, a gente vai estar entrando em cálculo mesmo, vou botar vocês na ponta da caneta, sacou? Mas é isso, galera. Muito obrigado aí a todos que participaram, a todos que me aguentaram aí esse tempo Boa todo. noite, gente. Até breve. Agradeço imensamente, galera. Boa noite aí.